Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rodrigo Miller e eu sou professor de Geopolítica e de Relações Internacionais. E no vídeo de hoje eu quero começar a trazer uma discussão a respeito do Oriente Médio. Ao longo de todos os nossos vídeos a gente está tratando de diversos países do mundo, de diversas realidades geopolíticas, de aspectos históricos que envolvem a geopolítica, mas hoje eu quero começar a trazer o Oriente Médio, porque muitas pessoas têm visões muito distorcidas do Oriente Médio, têm visões muito rasas daquilo que acontece dentro da política do Oriente Médio. Existe também uma certa visão de torcida daquilo que se coloca dentro do Oriente Médio, ora apoiando os árabes, ora apoiando os israelenses, mas nós precisamos ter uma visão completa daquilo que vem a ser a coisa, que é o que de fato acontece no Oriente Médio, quais são as dinâmicas que a gente pode observar no Oriente Médio que vão nos ajudar a compreender a realidade internacional daquela região de forma mais profunda. E hoje eu trouxe um tema muito recente nas relações internacionais da região, um tema que ajuda a gente a colocar um feixe de luz naquilo que está acontecendo nesse exato momento no Oriente Médio, que é as visões de Irã e de Arábia Saudita, cada um de um lado, ou se de fato eles estão cada um de um lado, ou como que nós devemos compreender melhor essa relação. Bom, para que a gente comece a entender um pouquinho isso, a gente precisa ver que boa parte da mídia ocidental e boa parte daqueles que são analistas de política internacional, eles vão dizer que existe uma divisão profundíssima entre a Arábia Saudita e entre o Irã, e basicamente os dois países estão disputando uma guerra fria pela dominação da região. Portanto, tanto os dois países querendo ser quase como se fosse potência regional hegemônica no Oriente Médio. E por que eles fazem, e como que eles analisam isso? Bom, os analistas ocidentais, eles fazem o seguinte: já que a Arábia Saudita tradicionalmente ela se aproxima dos Estados Unidos da América e tem nos Estados Unidos um grande parceiro de fornecimento de armas e de equipamentos bélicos, basicamente os analistas do Ocidente vão colocar que a Arábia Saudita é um grande parceiro comercial, um grande parceiro estratégico da política externa americana na região, e por isso essa relação sempre foi próxima. E do outro lado, a gente pode observar que os analistas eles colocam o Irã como uma potência muito próxima da Rússia, muito próxima da China, e isso faz com que os dois tenham grandes parceiros internacionais globais de prismas distintos dentro da construção da nova ordem mundial. E o que eu estou dizendo aqui como nova ordem mundial? Como aqueles países que desejam ordenar as relações internacionais de acordo com seus princípios e, a partir disso, moldar a política externa de todas as nações. Então, os analistas de política internacional no Ocidente, eles pegam essa perspectiva e acabam por falar que existe de fato uma disputa bastante intensa entre Irã e Arábia Saudita. Mas para a gente começar a compreender um pouco melhor essa realidade e fazer com que a gente tenha a condição de analisar de fato quais são as dinâmicas que operam no Oriente Médio, a gente precisa dividir esse entendimento em três partes. A primeira parte será a respeito de quais são as semelhanças entre a Arábia Saudita e o Irã. Depois nós teremos que ver quais são as diferenças entre estes dois países e como que elas operam. E por fim, a gente precisa compreender qual que é o papel da geopolítica do Irã dentro de um contexto mais amplo, porque afinal de contas, nós estamos tratando de uma realidade que são dois países islâmicos, dois países profundamente atrelados à propagação da religião criada por Maomé, e a gente precisa entender como que essa religião ela se espraia e como que ela se desenvolve dentro de uma perspectiva de longo prazo e de uma visão baseada no Corão. Então, para a gente começar a nossa discussão aqui, vamos começar falando sobre a Arábia Saudita.
Então, como que das semelhanças entre os países, vamos começar primeiro falando da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, hoje, ela é governada pela Casa de Al Saud, que é a dinastia que governa o país desde a fundação do país lá, né, no início do século XX. Para quem não sabe, a Arábia Saudita é uma construção de um Estado moderno. É um Estado que foi desenvolvido, que foi pensado muito em função daquilo que era a política britânica para o Oriente Médio e de como que se deu o processo de dissolução do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial. E aqui a gente começa a observar que a Arábia Saudita, ela é um Estado moderno. E esse Estado moderno, ele é governado por uma monarquia absolutista. E o que vem a ser uma monarquia absolutista? É aquela monarquia que, basicamente, o poder decisório de toda a sociedade saudita, ela se dá por meio do rei, ou seja, existe um monarca e ele que basicamente vai controlar todos os conflitos inerentes àquela sociedade. Portanto, a gente tem uma concentração de poder bastante intensa, nós temos um desenvolvimento desse Estado moderno que tende a crescer e tende a aumentar o seu poder à medida que o tempo se desenvolve. Essa é uma tese interessante de a gente observar num autor chamado Bertrand de Juvenel. Escreveu um livro chamado O Poder, a raiz do seu crescimento natural, e isso vai fazer com que a gente entenda que existe uma concentração de poder dentro da Arábia Saudita. Um outro ponto interessante que a gente pode observar da Arábia Saudita é que lá não existe um parlamento. Nós aqui na sociedade ocidental liberal, nós estamos muito acostumados a ver que as nações, elas possuem um parlamento, e este parlamento ele é basicamente constituído por pessoas que são eleitas por meio de um sufrágio universal. E sendo assim, a gente tem uma possibilidade de representatividade da sociedade perante os atores políticos, perante as instituições, e essa é basicamente um dos elementos da democracia. Então, nós vemos que no Oriente Médio e nesse ponto na Arábia Saudita não existe essa possibilidade, não existe nenhuma forma de articulação da sociedade em relação ao voto, em relação ao sufrágio universal. Esse é um aspecto interessante, que ele vai casar diretamente com a visão da monarquia absolutista da Arábia Saudita. Além disso, nós podemos observar que a Arábia Saudita ela segue os seus costumes, como que organiza-se a sociedade, de uma forma wahhabita. O que vem a ser o wahhabismo? O wahhabismo ele é uma visão do Islã bastante tradicional, bastante rigorista e bastante fechada. Por quê? Porque bem no início do Islã, no tempo de Maomé, no tempo depois dos seus primeiros subsequentes, que vão tentando organizar a religião islâmica, isso ficava bastante claro e evidente que somente existiam duas regras de fé: aquilo que estava escrito no Corão e aquilo que foi deixado pelo profeta Maomé em seus escritos, em suas cartas, em suas formas de abordar determinados temas, e a partir daqui a gente vai saber o que deve ser a forma de atuação da religião islâmica e de todos aqueles que são colocados na postura do clero. O que o wahhabismo ele viu que ao longo de todo o desenvolvimento da história do Islã, a gente teve um avanço de outras formas e de outras matérias para a tentativa de explicar o que vem a ser o Islã. Então a gente tem, por exemplo, na Idade Média, Averroes e Avicena, que são dois filósofos que vão trazer uma visão filosófica de Aristóteles e de Platão, que vai tentar penetrar no seio da religião islâmica para tentar ganhar uma certa visão mais racional, mais organizada, no sentido de tentar estruturar o funcionamento da religião. Mas para a monarquia de Al Saud, na Arábia Saudita, isso tudo já é uma perversão do Islã. Portanto, a gente tem uma visão bastante clara e ortodoxa no sentido mais profundo da palavra, que é somente uma via, e a via vem ser o Islã
dentro dessa perspectiva wahhabita e fazendo com que nada que seja incorporado, seja tentado trazer de fora, vale como explicação. E o que isso acaba resultando dentro da sociedade saudita? Um rigor muito evidente da Sharia. Para aqueles que não estão familiarizados com o termo, Sharia vem a ser o Código de Conduta Civil do Islã. Então, nesse Código Civil está descrito tudo bem claro, como que deve ser o casamento, como que a mulher deve se portar com o homem dentro de casa, fora de casa, quais são as punições, por exemplo, para uma mulher, caso ela decida não usar a burca, onde será realizadas as chicotadas nas mulheres. Todos esse tipo de coisa está organizado na Sharia, fazendo com que a lei islâmica seja implementada de maneira bastante evidente e bastante solidificada. Então, a gente tem essa visão da Arábia Saudita, portanto, é uma sociedade ortodoxa, uma sociedade que preza pelo voluntarismo típico da religião islâmica e faz com que a Arábia Saudita seja um dos grandes defensores da religião islâmica dentro do Oriente Médio. Por outro lado, a gente tem o Irã. E como que a gente pode compreender as semelhanças da Arábia Saudita com o Irã nessa perspectiva do Oriente Médio? O Irã moderno e a República Islâmica do Irã, ela foi fundada em 1979 no contexto de Revolução Iraniana. Porque naquele momento a sociedade iraniana estava vendo que o país ele estava sendo utilizado pelo imperialismo americano e pelos globalistas para fazer o seguinte, para pegar as fontes de petróleo, para fazer com que a sociedade iraniana se inserisse dentro de uma lógica ocidental naquele contexto de Guerra Fria. E isso tudo estava minando as raízes da sociedade islâmica do Irã. Portanto, os ayatollahs, principalmente o Ali Khamenei, que é o grande líder supremo da Revolução Iraniana, ele fala que é necessário que o Irã tenha uma visão fundamentalmente islâmica, que não compactue com nada que venha a ser de outras regiões, de outras religiões e de outros países. E é por isso que a gente consegue ver um recrudescimento do fundamentalismo islâmico dentro daquele país. Um ponto interessante do Irã que a gente pode observar aqui é que ele não é uma monarquia como a Arábia Saudita, mas ele é uma república que tem o líder supremo religioso, que cuida inclusive da parte nuclear e da parte militar do desenvolvimento do Irã, mas também do presidente que vai organizar o governo. A gente tem no Irã também um parlamento, e esse parlamento ele é eleito, então a gente tem algum tipo de nível de representação popular no Irã que vai fazer com que haja uma possibilidade de algumas parcelas da sociedade acederem a cargos políticos, mas o que a gente percebe é que em todas as eleições realizadas desde 1979, somente um partido quase que ganha a totalidade do poder, que é o partido chamado SANA, S-H-A-N-A, que é um partido que é composto por todos aqueles que desejam levar os ideais da Revolução Iraniana para frente, aquilo que os especialistas no Oriente Médio chamam que é o bloco conservador da Revolução Iraniana. Portanto, a gente tem uma sociedade que caminhou para a ortodoxia do Islã também. Fora disso, a gente pode observar que no Irã também tem a implementação da Sharia, só que de uma visão ainda mais profunda, de uma forma ainda mais ortodoxa, que vai fazendo com que o Irã seja uma das sociedades mais vinculadas àquilo que está propriamente legislado por Maomé quando ele elaborou o Corão. Então nós podemos aqui nessa primeira parte do vídeo observar que tanto a Arábia Saudita como o Irã, eles têm visões semelhantes na sua forma de organização política, apesar de um ser monarquia e de outro ser uma república, mas os dois têm uma concentração muito grande de poder, principalmente nas suas bases religiosas. Tanto a monarquia Al Saud, ela
tem como seu fundamento de poder o clero saudita e o líder supremo da revolução é um ayatollah, é um líder religioso por excelência dentro da sociedade iraniana. Então a gente consegue ver essa semelhança bastante grande. Outra semelhança que nós podemos ver é que os dois eles defendem muito bem a implementação da Sharia como organização da sociedade. E por fim, a gente pode observar também que tanto o Irã como a Arábia Saudita, eles são países extremamente concentradores de poder, tudo fundamentado para o crescimento dessas duas nações enquanto ente político dentro do Oriente Médio, e isso faz com que eles sejam muito mais parecidos do que as pessoas possam imaginar. Eles têm exatamente essa visão islâmica bastante centrada, bastante fundamentada nas suas bases sociais, econômicas e políticas. Agora a gente pode começar a ver as diferenças entre os dois países. Bom, a primeira diferença que a gente pode observar aqui entre a Arábia Saudita e o Irã é que os dois eles estão em braços diferentes do islamismo. Por quê? Depois da morte de Maomé, no ano aproximado de 632 depois de Cristo, acontece o seguinte: acontece que as pessoas próximas a Maomé queriam saber basicamente como que se daria o desenvolvimento da religião islâmica ao redor do mundo. E uma questão ficou muito premente. Será que é a família de Maomé que deve dar continuidade ao legado do último profeta? Ou será que são os conselheiros mais próximos de Maomé que estão mais presentes, que estavam mais inseridos cotidianamente nas decisões para onde vai caminhar o califado árabe, onde que deveria ser as bases de poder? Aqueles que ficaram do lado da família de Maomé, eles são chamados de xiita, ou seja, aqueles que desejam que o desenvolvimento de toda a trajetória do Islã siga basicamente a linha hereditária dos filhos de Mohammed, né? E do outro lado a gente tem os sunitas, que são aqueles que realmente querem que o Islã seja organizado a partir da visão dos seus conselheiros, da visão daqueles que reuniam a maior parte do poder das decisões. Então a gente tem essa divisão. A Arábia Saudita é um dos países mais importantes do sunismo e o Irã é o país xiita por excelência. Para vocês terem uma ideia, dentro dessa divisão do islamismo ao redor do mundo, cerca de entre 85% e 90% da população islâmica no mundo segue a linha dos sunitas, portanto da linha daqueles que querem os conselheiros de Mohammed como a continuação. E entre 10% e 15% são aqueles que desejam que a família de Mohammed dê a continuidade dentro do processo de formação do Islã. Essa é uma primeira diferença, e é uma diferença que, ao observar de fora, dentro da realidade do Islã, pode apontar para uma disputa, pode apontar para uma certa dificuldade de entender as relações. Isso a gente pode ver dentro da perspectiva do Irã, quando o Irã rompe relações com o Catar, porque o Catar é um dos grandes apoiadores da Arábia Saudita. Então a gente pode ver que dentro do Islã existe uma certa lógica de disputas aqui. Esse é um ponto importante, que é uma primeira divisão que separa o Irã da Arábia Saudita. Uma outra perspectiva de divisão que ficou bem clara na política internacional mais recente é a visão dos dois países a respeito da guerra civil na Síria. Então, o que a gente pode observar? Que a Arábia Saudita, dentro desse contexto de guerra civil na Síria, que começa por volta ali do ano de 2011, ela apoiava a modificação do regime sírio, que é governado até hoje por Bashar al-Assad, que é um grande líder xiita que
que controla um país com maioria de população sunita, então a gente pode ver essa diferença bastante evidente aqui. Já o Irã, ele desejava a manutenção do governo de Bashar al-Assad dentro desse contexto, e aqui os dois países, eles forneceram armas e outros artefatos, outros tipos de equipamento dentro do cenário daquela guerra civil, para que essas duas visões políticas elas pudessem se colocar em frente e, a partir desse choque, ver quem seria o vencedor. O ponto é que, dentro de uma perspectiva do Oriente Médio, isso faz sentido. Então a gente tem essa diferença. Esses blocos, eles estão atuando de uma forma diferente, eles possuem objetivos regionais de forma antagônica, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque ao analisar somente a perspectiva regional, a gente esquece de olhar para aquilo que realmente importa dentro dessa perspectiva, de não olhar apenas para essa visão de curto prazo, essa visão mecanicista, essa visão que vai colhendo apenas as ações daquilo que está acontecendo internamente. Mas é necessário que a gente observe o longo prazo, que a gente observe a grande estrutura desses dois países e essa diferença. É por isso que a gente pode observar essa dificuldade dos analistas internacionais de fazer uma boa análise do Oriente Médio. E a grande razão é que eles não possuem a perspectiva religiosa do conflito, eles não possuem a perspectiva adequada daquilo que vem ser o Islã, daquilo que vem ser os fundamentos básicos da doutrina islâmica, para entender qual que é a relação do Islã com o restante do mundo. Então a gente precisa entender isso. E essa parte do vídeo que é importante e talvez vá condensar todo o entendimento a respeito dessa perspectiva. Em primeiro lugar, a gente precisa observar que o Islã é a religião expansionista por violência por excelência. Então, se nós observarmos a conquista da Península Ibérica em 711 pelos islâmicos, você vai ver que sempre teve muita brutalidade, que sempre teve muita violência, e o Islã, ele é uma religião que se pauta muito nisso. Por quê? Porque a vida do islâmico, ele é baseada num pilar de 5 coisas fundamentais, que é o Salah, que são as orações diárias, que é a sua peregrinação a Meca, uma vez por ano, para poder apresentar-se dentro da estrutura mais íngreme da religião. Nós temos também o Ramadã, que é um jejum de aproximadamente um mês que os islâmicos praticam, que é basicamente abster-se de alimento do nascer ao pôr do sol. Nós temos também o jihad, que é aquela visão de que o Islã, ele acompanha a vida da pessoa dentro de todo o período. E por fim, que é o ênfase central aqui do nosso vídeo, que é a jihad, que é a guerra santa. Todo islâmico, ele é chamado obrigatoriamente para participar da Guerra Santa. E qual guerra que o Islã percebe aqui e pode se observar com bastante evidência? O Islã, ele divide o mundo em 2 perspectivas. A perspectiva da Casa do Islã e a perspectiva da Ummah, ou Casa da Guerra. Todos aqueles países que pertencem ao Islã estão dentro dessa casa do Islã. E todos os países ou povos que não pertencem à casa do Islã são a casa da guerra, e existe esse conflito permanente, existe essa grande disputa para saber qual que vai ser o poder espiritual que prevalece dentro da perspectiva da eternidade. E como que os islâmicos lidam com a casa da guerra, lidam com a Ummah? Em primeiro lugar, é necessário exterminar toda a casa da guerra, caso ela não se converta. Então, tudo que é de religiões diferentes, tudo que é de uma perspectiva
que não está adequado aos costumes da Sharia deve ser destruído. É interessante a gente observar este ponto quando nós estamos observando a atuação do Estado Islâmico dentro do contexto de guerra civil da Síria. O Estado Islâmico, ele sempre que chegava perto de uma igreja, e a Síria possui algumas das igrejas mais antigas de toda a cristandade, de toda a civilização cristã, eles destruíam, eles acabavam por colocar abaixo, e isso vai mostrando como que funciona o processo de atuação da jihad. Se não for possível a conquista e a conversão, se não for possível o extermínio e nem acabar com todos os traços culturais e religiosos de outras religiões, é necessário que haja um domínio por meio de impostos. Ou seja, se um país islâmico não consegue acabar com essas outras religiões devem ser forçadas a pagar impostos para sobreviver. E aqui a gente vê uma perspectiva bastante interessante de como que se manipula o dinheiro, como que a gente vai vendo que uma das estratégias de realização da jihad é sugar a energia financeira que as outras religiões possuem para fazer com que elas percam a capacidade de se organizar e de se operacionalizar para continuar a sua sobrevivência. Este é um ponto interessante que a gente deve observar na jihad. Portanto, a gente observa que esses são pilares comuns a todos os islâmicos, sejam eles xiitas, sejam eles sunitas. E o que a gente pode observar aqui para entender bastante a realidade de Irã e de Arábia Saudita? Nós estamos vendo dentro da Europa uma grande quantidade de muçulmanos, basicamente desde 2015, 2016, por conta desse espraiamento do conflito na Síria, cerca de 7 a 8 milhões de muçulmanos foram para a Europa. E a gente viu uma mudança muito drástica da demografia da Europa, do continente, fazendo com que as tensões e as rivalidades se acirrassem cada vez mais. E em cidades de grande porte na Europa, cidades que são consideradas os epicentros da globalização, como Paris e Londres, alguns bairros já possuem tantos muçulmanos que, se você observar nos postes, em murais, em paredes, você vai ver um mapinha, um cartaz chamado Sharia Zones, ou seja, zonas daquelas cidades que são controlados pela Sharia. E o que a gente pode perceber isso? Que são os xiitas e sunitas que vivem dentro daquela região em Londres ou Paris e que concordam em 100% das atuações culturais, políticas e religiosas na implementação das Sharia Zones. Então, na verdade, a gente precisa ver que tanto um árabe quanto um persa, um árabe da Arábia Saudita e um persa do Irã, eles vão concordar em todos os momentos com a definição da Sharia, porque apesar de algumas pequenas rusgas dentro de um plano regional que envolve ali basicamente questões intrincadas ao Islã, quando a gente percebe um plano mais amplo da realidade internacional, vê que a Arábia Saudita e o Irã, eles concordam muito mais do que discordam, porque como os dois países estão basicamente imbricados à Sharia, aquela lei islâmica mais ortodoxa, então não importa muito bem aquilo que vai acontecer dentro daquele contexto regional, mas o objetivo fundamental é fazer com que o mundo inteiro se adeque ao Islã. Existe um livro muito interessante de um autor francês chamado Sylvain Besson, chamado A Conquista do Ocidente. Quem quiser entender um pouco mais a respeito dessa perspectiva vai ser capaz de compreender um pouco melhor como que o Islã ele penetra na sociedade ocidental e ele vai tentando modificar a partir de dentro, numa visão religiosa e numa visão demográfica, a estrutura de poder, as estruturas daquilo que vem a ser considerado como a Europa Ocidental e uma parte dos Estados Unidos, para fazer com que haja um processo gradativo de conquista dessas nações e possibilitando que haja a retomada de algumas partes que eles consideram fundamentais do território europeu,
que outrora já tiveram ocupação árabe, como por exemplo a Península Ibérica e a região dos Balcãs no antigo Império Otomano. Portanto, quando a gente quiser observar as relações e a geopolítica dos países do Oriente Médio, a primeira perspectiva que nós devemos observar é quem está liderando o processo para a estruturação da atuação do Islã em uma perspectiva mundial, porque isso vai nos facilitar a compreender quais são os movimentos regionais internos que estão acontecendo e a partir daí começar a entender de forma mais profunda o que de fato está passando naquela região. Por esse vídeo é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo. Deixe o seu like, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam acompanhar este canal. Um grande abraço a todos.